João capítulo 1, um dos capítulos mais lindos da Escritura. João, apóstolo do amor, fala tão apaixonadamente sobre Jesus, não é mesmo? João capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim: João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecido. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: pois que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após a mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. O evangelista João está escrevendo na sua epístola e falando sobre João Batista, o outro João, aquele que, segundo a profecia, seria o que prepararia o caminho do Senhor, iria adiante dele e anunciaria o Cristo. Os fariseus se aproximaram para saber se João era o Cristo e perguntaram quem ele era. És tu o Cristo? Porque ele era tão santo, o povo já seguia ele tanto, já ouvia tanto a pregação dele, e ele batizava. E ele disse: não, não sou. Eu sequer sou digno de me curvar e pegar as sandálias dos seus pés. Talvez uma referência ao levirato, pois segundo a lei do levirato, quando morria o marido de uma mulher, o parente mais próximo tinha o direito de tomar posse dessa mulher para suscitar descendência a esse falecido, caso não tivesse filhos. E ele possivelmente faz essa referência para dizer: eu não posso tomar a noiva do noivo, eu sou apenas uma voz que prega e anuncia esse noivo. E ele está falando da graça do Senhor Jesus. O evangelista disse: nós recebemos da plenitude de Cristo, graça sobre graça. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Muitos profetas do passado quiseram viver o que esse povo deste tempo viveu, viram o Cristo manifestado, mas não puderam. E Jesus derrama da sua plenitude, então, graça sobre graça. Jesus é aquele que morre na cruz, paga pelos nossos pecados. A salvação não é de graça, ela é pela graça, porque alguém pagou o preço desses pecados. A graça então se manifesta salvadora nas nossas vidas. A palavra graça tem muitos significados na Escritura. Às vezes graça aparece sob a beleza de uma mulher, pois ela é graciosa, pelo que diz lá em Provérbios: enganosa é a graça. Às vezes a graça aparece como um favor que alguém faz para quem não merece. Da parte de Deus é traduzido como favor imerecido. Graça também tem a ver com gratidão, pois esta noite o povo de Deus se reúne para dar graças a Deus
por tudo aquilo que tem feito. Damos graças pelos alimentos e somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Graça também é um padrão, uma forma de viver e um estilo de vida, e é sobre isso que eu gostaria de falar. Gratidão, no Antigo Testamento, nós vemos na Septuaginta, por exemplo, uma tradução que significa inclinação para fazer o bem. É o mais forte socorrendo o mais fraco. É um conceito de graça. Na nossa geração, as pessoas admiram muito os mais altos, os mais elevados, e até confundem a autoridade com soberba da vida dessas pessoas e se inclinam sobre essas. Mas graça é a atitude daquele que é maior sobre o menor. Você achar graça aos olhos de alguém é quando alguém resolve te ajudar, te favorecer também, como a gente pede que aconteça no seu trabalho, na sua escola, para que as portas se abram. A definição de gratidão, por exemplo, a gratidão é um sentimento que significa reconhecimento. É a expressão de uma emoção por alguém que nos fez uma ação positiva e nos ofereceu uma ajuda. Ser grato é uma forma de dar a outra pessoa um gesto, uma palavra que expresse como nós ficamos felizes pelo quanto alguém nos ajudou. Nos diferentes países você tem uma visão diferente sobre gratidão. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. A graça, por exemplo, tem 3 posições. Por exemplo, a gratidão superficial, segundo falou Tomás de Aquino, é um reconhecimento intelectual. Poxa, a pessoa fez algo por mim, meramente intelectual. A graça em nível mais médio de sentimento é a atitude de agradecer alguém, dizer, poxa, muito obrigado pelo que você fez. Mas a graça mais profunda, segundo o teólogo Tomás de Aquino, é quando você se sente vinculado a alguém porque alguém te fez algo. Como você é vinculado pelos seus pais pelo que eles fizeram. Você está eternamente vinculado a eles, que te geraram, que te criaram e te sustentaram. Quando você vira pai ou mãe, você descobre como é difícil isso. E os pais geralmente nunca jogaram na cara as madrugadas, a grana, o cansaço e quantas coisas tiveram que abrir mão. Então a gratidão, um vínculo maior, é se sentir conectado. No idioma inglês, tem um pessoal que estuda inglês, que é professor de inglês aqui, no idioma inglês e alemão fica só no plano intelectual. Aquela expressão thank you, thanks. Segundo os estudiosos, é só no plano intelectual. Você entende, então você repete obrigado, como quem diz bom dia, como quem pergunta, e aí, tudo bem? Mas nem quer saber de verdade se está tudo bem. É só uma atitude de educação mesmo. Já os europeus estão no nível intermediário. Quando o francês diz merci, fala aí, Vanessa. Merci beaucoup. Quando o espanhol diz gracias, quando o italiano diz grazie, ele está no nível de sentimento, ele está mostrando que ele tem gratidão. E sabe qual é o nível mais profundo de gratidão? Está no idioma da língua portuguesa. Quando no português nós dizemos assim, muito obrigado, porque aprendemos com os lusitanos, eu lhe fico muito obrigado, então é esse vínculo. Você me fez algo que me deixou vinculado a você e agora eu me sinto obrigado pelo que você fez a retribuir. Eu já não posso mais tratar você como qualquer pessoa, eu te fico muito obrigado. Como falam os portugueses e o brasileiro aprendendo com eles, diz obrigado, obrigado, valeu. A gente contrai as palavras, obrigado, eu lhe fico obrigado. O ideal é que nós tenhamos esse sentimento, eu lhe fico obrigado pelo que o Senhor fez. Agora, quando a gente aplica a nossa vida espiritual, nós nos sentimos obrigados, porque o Senhor nos prende com cordas de amor. Nós nos sentimos obrigados e constrangidos pelo amor dele. Quando nós vemos Deus operar curas e milagres e transformar o impossível numa situação plausível, onde Deus usa a nossa dor para provar que Ele existe, que Ele nos ama e que Ele cuida de nós na nossa dor, nós não conseguimos fazer outra coisa senão nos sentir obrigados e devolver a Ele a adoração. Quando eu entendo que Ele deu a vida por mim, eu não posso fazer outra coisa senão dar a minha vida para Ele também. Como eu posso ser tão ingrato de não reconhecer que alguém me fez existir, me perdoou quando eu pequei, me deu a minha vida, deu a vida dele por mim, e a vida eterna dele ele não quis passar sem a minha presença? Como eu posso ignorar isso? Nós estamos numa geração que tem dificuldade de ser grata. Nós estamos numa geração tão egoísta e mimada, que ela vive de prazer em prazer e acredita que o prazer é um direito seu e um dever do outro.
Pessoas mimadas não são gratas. Pessoas mimadas acham que o outro tem dever para com elas de satisfazer os seus desejinhos, como se ainda fosse criança. Mas uma pessoa madura sabe que ela tem que se esforçar em conquistar as suas coisas. O crente mimado, às vezes, é aquele que foi tratado como criança a caminhada de fé inteira. Precisa de oração? Venha no culto de oração. Precisa aprender? Vai na nossa célula ou no culto de ensino. Mas um líder maduro ensina você a estudar. Um líder maduro ensina você a orar. Um líder maduro diz: eu estou aqui, mas eu não vou ser a sua muleta eternamente. Eu estou aqui para te treinar, te desenvolver e fazer de você alguém que conquista e realiza. Uma criança madura na fé olha um líder que quer desenvolver um liderado e pensa: esse cara não é líder. Esse cara não assume todas as responsabilidades sobre mim. Esse cara devia pegar pela minha mão, me pegar pela mão e me conduzir. Eu estou tão acostumado a alguém que me diga a hora de sentar, de levantar, de olhar para o lado, de dizer amém, de levantar, de dizer glória a Deus como se eu fosse um robozinho, e agora essa pessoa quer que eu pense. Pensar é muito desconfortável para os que não estão acostumados, não é mesmo? Mas um líder de verdade diz: se levanta, cinge-te, ergue-te. Já passou o tempo decorrido de ser alimentado por leite. Os homens maduros têm os sentidos espirituais desenvolvidos, dizem Hebreus, para discernir tanto bem quanto o mal. Mas aqueles imaturos, quando já deviam ser mestres atendendo ao tempo decorrido, ainda têm necessidade que alguém ensine de novo os oráculos elementares da palavra de Deus. Então as pessoas ingratas são imaturas. As pessoas ingratas vivem dependendo de que alguém cuide delas, de que alguém dê a elas alguma coisa, de que alguém as levante e as sustente. Então as ingratas adotam uma posição de vitimismo. Diante das dores, eu me faço de coitado para ver se colho migalhas. O ingrato nunca é alguém ousado. O ingrato é sempre uma pessoa vitimista. O ingrato é mentiroso. Quando ele conta a história, ele relata a história de maneira que parece sempre que as pessoas só erraram e nunca acertaram com ela, e que ela não tem as ferramentas necessárias para se desenvolver, por isso ela precisa de uma migalha. O vitimista ingrato é sempre um manipulador. Ele conta as histórias faltando pedaços, superdimensionando o erro dos outros e supervalorizando as suas dores, escondendo os seus erros. Agora, o adorador verdadeiro se converte, ele tem autorresponsabilidade. Ele sabe quais são as suas culpas, e diante das suas culpas ele se arrepende, e ele reconhece diante de Deus, e só de ele assumir essa postura de pegar as consequências e matar no peito, e diz: vem comigo, Senhor, me ajuda, dilui a minha culpa e a minha dívida em parcelas suaves, para que eu consiga caminhar enquanto eu pago, vem comigo, derrama graça, e ele começa a adorar o Senhor. Ele assume responsabilidades, ele faz acontecer, ele sabe quanto é difícil a autorresponsabilidade, então ele ajuda as pessoas que estão sofrendo e exerce misericórdia. Quando alguém faz uma bondade com ele, ele não é ingrato, ele ajuda, ele agradece, ele socorre, ele se sente obrigado. O homem maduro se sente obrigado pelos seus pais, pelos seus bons professores, se sente obrigado pelo Senhor. Ele não aceita abuso porque foi ajudado, é claro que não. Mas ele é maduro o suficiente para entender que a vida é um grande presente, um grande privilégio, amém, irmãos? Diante das suas dores, das suas dificuldades, das suas áreas de dor, o Senhor está lá e a sua vida é um presente. O adorador sabe disso e ele ergue louvores ao Senhor. Você tem saúde, você ergue louvores ao Senhor. Você não usa a sua boca para reclamar, para murmurar, você usa a sua boca para agradecer, para profetizar coisas boas, para abençoar pessoas. Você não tem expectativa grande demais que as pessoas te sirvam ou sejam legais com você. Você quase não espera nada de ninguém, a não ser respeito e paz. E aí quando alguém faz algo surpreendente que você não está esperando, você é grato, você recebe com um coração feliz e humilde. Os estudiosos sobre biografias de sucesso viram que a mais perfeita fórmula de sucesso começa com gratidão. Uma pessoa grata que não reclama, mas que está feliz é atraente. Uma pessoa feliz é grande vendedor. Uma pessoa que sorri atrai pessoas para perto de si. Uma pessoa que vê a vida de maneira positiva, todos querem estar com essa pessoa. Uma pessoa que é positiva, ela atrai clientes, atrai amigos, atrai pessoas dizendo: eu gostaria de saber sobre a sua fé e sobre esse seu Jesus.
que te faz tão feliz, te faz tão bem? Atrai inveja também, mas a gente rebate essa inveja declarando bênção sobre o invejoso. Uma pessoa feliz tem um corpo saudável, uma pessoa triste tem um corpo abatido. Uma pessoa feliz, até para dormir, ela está com expectativa do que será que Deus vai falar em sonho nessa noite. Uma pessoa feliz acorda de manhã e pensa, esse é o dia que fez o Senhor e eu vou aproveitar. Hoje eu vou aprender, hoje eu vou viver, eu tenho saúde, eu vou produzir mais alguns passos na direção do meu grande testemunho que está prestes a acontecer. Uma pessoa feliz canta para Deus. Uma pessoa ingrata é filho ruim. Uma pessoa ingrata é servo ruim de Deus. Uma pessoa ingrata é um profissional que gera um clima organizacional péssimo na empresa e contamina as pessoas, botando uns contra os outros e desanimando a alma das pessoas que estão felizes. Uma pessoa ingrata baixa o clima do lugar. Uma pessoa ingrata opera no polo negativo e atrai tudo que pensa, sente e fala de ruim e depois ainda diz, viu como eu tinha razão? Uma pessoa grata está sempre adorando. Uma pessoa grata está sempre recebendo de Deus soluções. Uma pessoa grata tem a mente inteligente. Uma pessoa grata tem um coração batendo no ritmo certo. Uma pessoa grata tem os seus órgãos do corpo funcionando bem. O neurocientista disse, quando você sente algo, não só o seu coração sente, cada célula do seu corpo sente. Ela disse, se você sente lascívia, cada célula do seu corpo, inclusive principalmente do seu cérebro, sente lascívia. E aí ela orienta, diz assim, se você se sente vítima e coitado, seu corpo todo se sente coitado, inclusive as suas células sob imunidade. Sua imunidade cai quando você fica se sentindo vítima e coitado. Sua imunidade baixa, você fica fragilizado. Sabe o que é interessante? O seu corpo acredita no que você decide pensar. A sua alma acredita na postura que você decide assumir. O seu corpo parece entender que a sua mente consciente é o líder de tudo e ela tem que obedecer. Ela tem que obedecer. É bem verdade que às vezes o corpo resiste. Quando ele sente que tem uma ordem errada, que tem alguma coisa errada lá em cima na torre de controle, ele resiste. Sabe quantos caminhos existem, Wellington, para que não se formem no nosso corpo células cancerígenas? Existem 3 caminhos preventivos que o corpo realiza para que não se formem células. O corpo está lutando. Quando a galera consegue botar no microscópio e ver os leucócitos e o sistema imune combatendo células que foram formadas errado, para não deixá-las se multiplicar. É tão lindo de ver. E aí depois que se forma, existem outros mecanismos para combater repressivos, para que ele não cresça. É uma luta, é uma guerra que acontece lá. E às vezes a nossa alma produz isso, eu estou falando da coisa em si, não do testemunho. A nossa alma produz isso, nosso corpo produz isso, nossa alimentação produz isso. Então o corpo começa a lutar contra a nossa psique, que está muito baixa, muito negativa, muito triste. E aí sabe o que ele faz? Ele bloqueia a sua memória, para que você pare de pensar tanta coisa ruim, ele bloqueia a sua memória. Ele te arrasta com uma sonolência, para que você pare de pensar em uma doença, para ver se alguma coisa diferente acontece. Agora o adorador que entendeu sobre batalha espiritual, que o campo de batalha é a mente e o coração, antes de ser um campo espiritual, ele filtra cada pensamento. Para cada pensamento ruim ele repreende, ele se reposiciona e profetiza coisas boas. Para cada sentimento ruim ele rebate, ele profetiza sentimentos bons, adora a Deus para ministrar sentimentos bons, declara a promessa de Deus e profetiza a palavra de vitória. Quando o inimigo, Jones, vê que você aprendeu a fazer isso em cada seta que ele lança, sabe o que ele faz? Presta atenção, sabe o que ele faz? Ele para de te atacar. Porque ele vê que quanto mais ele te ataca, mais posicionada está a sua mente, é tudo que ele não quer. E ele pensa assim, eu vou parar de atacar esse cara um tempo, porque eu preciso que ele relaxe, eu preciso tirar ele desse padrão de alerta, porque ele está muito focado. Muito focado, ele está focado em conquistar o sonho, ele está focado em conquistar a vitória, e cada vez que eu tento tirar ele do foco, ele se firma mais no foco, ele adora mais, ele se consagra mais, ele profetiza mais, ele foca mais a sua mente, ele aprendeu a me rejeitar, e eu não quero isso. Sobre Cristo foi dito na Escritura, comerá leite e mel, até que aprenda a rejeitar o mal, e ele vai começar a enfrentar as tentações, como quando foi cheio do Espírito Santo levou para dentro das tentações, para ser tentado. Aí o inimigo muda a estratégia, Jones. Ele deixa você fora da guerra um tempo.
E aí ele vai tentar te dar satisfações e prazeres fora do Senhor. Vai te dar distrações para que ele te tire um pouco do processo de vitória, do processo de santificação, do processo de buscar o sonho, e ele te coloca um pouco no entretenimento. Pecado ele sabe que você vai rejeitar, mas ele vai tentar te deixar no entretenimento para te tirar do foco um pouco. E aí, a partir do entretenimento, te acostumar com prazeres imediatos e te tirar do caminho da vitória, do caminho do foco do Senhor. Outra tentativa do inimigo, te tirar do foco e te ferir. Se ele ferir você, ele talvez consiga tirar os seus olhos do Senhor para colocar na dor e na ferida. E talvez ele consiga fazer você parar de adorar e agradecer e reclamar por causa da dor, reclamar por causa da doença, reclamar por causa da porta que fechou, reclamar por causa da perseguição que está acontecendo lá no trabalho. Uma coisa ele sabe: eu preciso impedir esse adorador de continuar recebendo unção, revelação, maturidade, discernimento espiritual. Eu preciso frear ele com algum prazer, com alguma enfermidade, com algum incômodo, onde eu faça cessar a gratidão, onde eu faça cessar a adoração. Essa é a vontade dele: distrair você para que você não adore, para que você cesse o processo de glorificação e adoração. Muito entretenimento, muito prazer fácil. Quanto mais prazer fácil, mais incômodo quando alguma coisa dá errado. As pessoas que estão dadas aos prazeres sentem um incômodo muito grande só de pensar em orar, só de pensar em buscar Deus e buscar as coisas espirituais. Elas soa muito chato isso, muito desagradável, e elas nem sabem que isso é tudo que realmente elas precisam. Elas nem sabem que ali está a verdadeira realização e a felicidade, a cura da alma por meio de uma vida plena espiritual com Cristo, com Cristo. Enquanto isso, os imaturos vão batendo no fundo dos corredores do labirinto, achando que estão encontrando felicidade, picos de euforia e depois aquela bad, aquela depressão, aquela ressaca moral, seguida de murmuração, seguida de ingratidão. Querem tantos prazeres que não enxergam a felicidade que está ao seu redor, a verdadeira felicidade. E aqui a gente fecha para te ensinar a gratidão. Felicidade não tem a ver com euforia nem picos de prazer. Felicidade tem uma fórmula: tesouros possuídos. Primeiro item da fórmula: tesouros possuídos. Você tem saúde? Você não tem uma doença que toda a grana do mundo não serviria para pagar a cura, não adiantaria? Você tem algo impagável, que os milionários dariam. Você ainda tem juventude? Pergunta aos idosos ricos, bilionários, trilionários, se eles não dariam tudo para ter a tua idade. Você tem família? Você tem pai? Você tem mãe? Não espere perder para descobrir o tesouro que é isso aí. A verdadeira felicidade está nas pessoas preciosas que estão na nossa vida. Você é pai, você tem esposa, você tem filhos, você tem amigos de verdade, você tem um sonho e saúde para levantar e trabalhar na direção desse sonho. Tudo isso são tesouros. Você tem o Senhor Jesus no seu coração, você tem uma eternidade garantida na qual Ele enxugará dos olhos toda lágrima, felicidade plena, eterna, e o reino de Deus antecipado aqui dentro. Você é feliz, você tem tesouros. O sábio então é grato por isso. Segundo item da fórmula: primeiro, você tem um tesouro. Segundo, você pensa constantemente sobre esse tesouro. Você olha para ele, você observa os tesouros, você fica com a família, você fica com o Senhor, você dá atenção para os filhos, você dá atenção para a sua vida espiritual. Então, porque você pensa no tesouro que você tem, é o terceiro item da fórmula. Isso desencadeia um sentimento de felicidade. Eu tenho coisas incríveis e por isso sou feliz. É simples assim. Você pensa sobre as coisas boas que tem e é feliz. Agora, a fórmula da tola infelicidade, Mano Jones: 1. Cobiçar o que não é para ser seu. E aí você caminha na direção dessa cobiça. Se você concretiza, você se quebra porque é pecado. Ou você se quebra porque quer, mas não pode ter. Querer e não poder ter igual infelicidade. Cobiçar o que não é para ser seu é a fórmula tola da infelicidade. Estes cobiçosos estão sempre insatisfeitos,
Eles concretizam prazeres e sofrem a pancada da lei de Deus. Eles desejam, alimentam o desejo na direção errada e sofrem porque não podem concretizar. Estão sempre amargos, tristes, abatidos, sofrendo e ingratos, não podendo ver os verdadeiros tesouros que estão ao seu redor. E para completar a burrice, começam a negociar família por prazeres, Deus por pecado, saúde física por prazeres sexuais, adquirindo doenças e uma série de coisas, noitadas e drogas, e vão degradando tesouros de felicidade em nome da tola busca da falsa felicidade que nunca chega. Para estes, aconselho dar uma lidinha neste livro aqui, vai salvar você destas tolices, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto a nós, irmãos, estamos aqui para dar graças, porque Ele tem sido tremendo, Ele tem sido fiel, Ele tem sido maravilhoso. Nós temos sido família aqui, temos ouvido, vivido e praticado a verdade do Senhor. Ouvimos vitórias essa noite e quer saber quanto mais você agradece, mais prazer o Senhor tem em te dar. Coisa linda quando vem meus pequenininhos, olham para mim e dizem: obrigado, papai. E eu vejo aquele sorrisinho: você comprou isso para mim? Comprou para o Arthur, porque o Arthur gosta. É porque é tão bom te ver sorrir, filho, é tão bom. E aí ele é grato, dá aquele abraço, César também. Aí a gente tem vontade de comprar tudo que existe no mundo para dar, mas não pode estragar os meninos. Assim também Deus não vai estragar você. Então eu fecho agora, prometo que eu fecho. Primeiro, tem coisas que você não merece, Deus vai dar porque é responsabilidade dele de pai. Tem coisas que você merece, Ele não vai dar, porque você tem que entender que a sua obediência não é negócio. Tem coisas que você merece e Ele vai dar porque Ele é teu pai. E tem coisas que você nem merece, nem desmerece, mas Ele não vai te dar porque é teu dever se desenvolver, ir lá e conquistar. Certo, meu povo? Mais do que te entregar coisas na mão, tem essa fase na vida espiritual. Deus quer te desenvolver para te transformar num conquistador, num testemunho e alguém que alimenta outros que ainda estão caminhando. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. No final a gente vai ter um momento de comunhão ali para fazer uma refeição juntos. Levante sua mão, comece a dar graças a Deus. Começa a dar graças. Observe aí no seu pensamento se você tem dificuldade de agradecer. Observe, se analise. Veja se você tem dificuldade de enlistar coisas para ser grato. Isso pode indicar para você alguma coisa. Veja se você enxerga motivos para ser grato. Se não, peça a Deus que te ensine a ser grato. Você vai ser bem mais feliz e próspero. Papai, muito obrigado pelos irmãos. Obrigado pelos que estão aqui, os que não puderam estar. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo Teu Espírito, que é o maior tesouro que habita em nós. Obrigado pelo Teu Filho Jesus amado, que morreu por nós. Nós somos gratos pela nossa salvação. Somos gratos, papai, pela liberdade de culto neste país. Somos gratos pelo corpo que o Senhor nos deu, pela saúde que o Senhor nos deu, pelo país que o Senhor nos deu. Somos gratos pelos amigos, pelos pais, pelos irmãos, pela família. Somos gratos, papai, pelo nosso emprego, a nossa fonte de renda. Somos gratos porque mais é o que nós temos do que aquilo que nos falta. Somos gratos, Pai, porque a Tua bondade já reservou coisas incríveis para o nosso futuro. Nos ajude, Papai, como adoradores, a conquistar o que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Papai, a transformar cada sonho em testemunho. Nos ajude a caminhar na Tua direção. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. O Senhor tem sido incrível. Se olhe no espelho e veja o amor de Deus na forma que Ele desenhou seu rosto, na forma que Ele fez a sua saúde, na forma que Ele conduziu você e proveu tudo para a sua vida até agora. Eu quero que você aplaude ao Senhor com sinceridade. Muito obrigado.